eu acho que o problema maior está sendo, como você falou, politizaram, transformaram o coronavírus num partido político e a oposição, e infelizmente a mídia, infelizmente a nossa mídia, tem usado os números, claro, eles só usam os números de infectados e os números de óbitos como se fosse um gol da seleção brasileira de futebol. Eles celebram a morte. Aquilo que aquele cara falou, aquele ex-presidente que tem um dedo a menos, na verdade não tem cérebro, talvez, com certeza absoluta, falou quando torceu pelo vírus. Aquilo dali é demonstração de falta de caráter. Eu até escrevi um artigo sobre isso daí, dizendo que é o Macunaíma voltou. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Os governantes que estão torcendo, e aí me desculpem aqueles que não concordam, mas infelizmente nós temos ministros da alta corte do país que politizaram, estão com ativismo partidário, e a gente lamenta muito isso daí. Nós não podemos continuar com uma situação dessas aí. É importante que o presidente Supremo, é importante que os demais ministros do Supremo que têm realmente noção da liturgia do cargo que ocupam, que isolem esses seus companheiros lá que estão fugindo à regra democrática, fugindo até mesmo ao cargo que estão ocupando e colocando em risco esse equilíbrio de poderes no Brasil. Assim, o que a gente viu esse final de semana na luta em São Paulo, porque aqui eu participei em Brasília, com a presença do presidente lá, eu cheguei um pouco antes, fiz um vídeo na frente do Supremo e destaquei esse ativismo político que está sendo praticado por alguns ministros do Supremo, insisto nisso daí. O problema não é a instituição como um todo, o problema são alguns ministros que teimam em querer afrontar a democracia, afrontar a independência dos poderes. Eu tenho falado muito uma palavra que a nossa democracia brasileira, a palavra democracia, ela foi prostituída. Com todo respeito às prostitutas, porque com certeza absoluta elas vivem do prazer, elas vivem do corpo delas, é uma maneira que elas usam de viver, mas eles prostituíram a palavra democracia. É lamentável isso daí. Então, nós estamos lutando contra isso. Nós, dentro do Congresso Nacional, nós três aqui e aqueles demais deputados que queremos a volta das sessões plenárias, que a gente possa fazer a discussão democrática, que a gente possa ter um equilíbrio na discussão, que hoje, no momento, não se consegue, porque o presidente da Câmara, ferindo até o próprio regimento interno, libera mais tempo, mais falas de políticos da oposição, em detrimento daqueles que estamos na base do governo e que estamos, na verdade, lutando pela governabilidade. O que a gente precisa fazer é isso aí. Quem assiste à TV Câmara fica enojado de ver somente a oposição tendo espaço para poder falar. Que democracia é essa? Democracia é equilíbrio dos poderes também. É a vontade do povo. E com certeza absoluta, deputado Eduardo Bolsonaro, esse final de semana, como o senhor falou, 7º final de semana seguido de manifestações populares, voluntárias, totalmente democráticas, com famílias, com crianças de cadeira de roda, com crianças de bebê de colo, com pessoas de idade, pessoas familiares, casais, estão indo para as manifestações do verde e amarelo, manifestações democráticas que a mídia teima em dizer que não são democráticas, estão indo para destacar a sua posição de que o Brasil realmente não pode retroceder. Nós não podemos voltar atrás e deixar espaço para essa oposição que quase nos transformou numa Venezuela. Essa é a grande verdade. Bibo, quase nos transformaram na Venezuela. E de Venezuela eu entendo muito, porque eu morei na fronteira, trabalhei lá durante 11 anos e eu conheço muito bem o que está acontecendo naquele país e lamento. Perfeito, general. Irretocáveis as palavras. E, Bibo, o general lembrou muito bem, né? Em São Paulo teve aí não foi nem um confronto, né? Foi uma agressão, porque confronto presume-se os dois lados guerreando. Só que em São Paulo a gente viu um grupo de preto marchando, eles estavam segurando a bandeira da democracia e na outra mão estavam segurando rojões. E parte da imprensa, Bibo, e aí você pode falar com propriedade, porque você vem do meio da comunicação, estava noticiando isso como atos pró-democracia. Enquanto que as famílias que o general narrou, que estavam presentes nas manifestações a favor de Bolsonaro, eram tidas como antidemocráticos. Como é que é isso, cara? Como é que funciona isso? Será que a imprensa não vê que a gente também tem olhos para enxergar? Olha, Eduardo Tirão, eu sou jornalista, minha vida toda em televisão, eu fui repórter, apresentador, editor,
eu sei o que é ser o menor cargo numa televisão até a ser presidente de uma emissora de TV como eu fui. E no meu tempo nós batemos com a TV educativa a Globo. Então eu conheço um pouquinho de televisão. Eu me sinto envergonhado pela imprensa marrom que estão praticando. Um absurdo colocar assim, o pacificadores a favor da democracia estavam nas ruas até chegar os seguidores de Bolsonaro com atitudes antipatrióticas. É notícia induzindo, notícia totalmente parcial, um jornalismo marrom que me envergonha. E eu fico sentindo a situação de colegas meus que são jornalistas e se veem na obrigação de cumprir ordens, porque o mínimo que se faz no jornalismo é ter opinião crítica. Olha o que faz um lado e o que faz o outro. O que faz a imprensa marrom hoje é o tempo inteiro crítica a Bolsonaro. O tempo inteiro. Já começa falando Bolsonaro estava sem máscara. Sempre achando algo, por menor que seja, tentando valorizar, maximizar para atingir o presidente Bolsonaro. Mas a verdade é que hoje nós não estamos mais na Idade Média, como essa esquerda raivosa, esquerda formada por urubus de plantão, com olhos na nuca. Eles estão na Idade Média e nós hoje vivemos a Idade Mídia. E a Idade Mídia, ela é alavancada pela rede social. E a rede social, ninguém bate Bolsonaro e seus seguidores. E esta rede social é que comanda também as ruas. O que manda hoje é a voz das ruas. Lula foi preso. Por quê? As ruas pediram a prisão de Lula. Dilma saiu, tiraram. Por quê? A rua pedia. Fora Dilma. A rua pede o que hoje? Bolsonaro. Nunca na história do Brasil, e acredito em poucos países do mundo, existiu na capital federal, todos os domingos, brasileiros de todos os recantos do Brasil irem patrioticamente à nossa capital para apoiarem o presidente da República e na tarde, passeata, sem ninguém ganhar nada, sem ganhar R$30, sem ganhar pão com mortadela. E agora, Girão e Eduardo, sabe o que mudou? Agora essa massa de manobra, eles criaram consciência. Eles não vão mais por R$30 e pão com mortadela. Agora eles querem R$50, 50 pilas e querem o quê? Querem pão com presunto, queijo e Doriana, pode ser, ou manteiga. Não tem mais bobo aí. E como a oposição não tem mais boca e teta, aquele empreguismo acabou, não tem mais dinheiro. Então hoje, eu desafio na tribuna, desafio em qualquer lugar, vocês de oposição, convoquem um movimento contra Bolsonaro. Convoquem. Vocês não botam meia sarjeta. Vocês não têm a população. E a nova tática que estão empregando na mídia agora, a tática, sabe qual é? Aqueles panelaços, pajutos, mal editados, que deu em nada. Agora a tática é a seguinte: vamos divulgar pesquisas para induzir a população. Pesquisas, Bolsonaro tem tanto, está caindo. Pode ver, todos os dias a Datafolha está colocando o quê? Pesquisas para tentar induzir a massa. Mas ninguém mais é bobo, porque hoje nós temos a rede social. E a rede social é imbatível. E a rede social é de Bolsonaro e seus seguidores. E o que querem agora, através de uma ditadura da toga, colher a rede social de Bolsonaro, porque é a nossa grande arma, e a mais democrática. Não precisa dinheiro para ter credibilidade na rede social. Precisamos o quê? Honra, dignidade, sangue verde e amarelo e amor ao país. E nisso, ninguém nos bate. Eu digo o seguinte: chorem, urubus. E é verdade, né? A gente viu as ruas aí cheio de verde e amarelo a favor de Bolsonaro, enquanto que o pessoal do outro lado lá vinha lá cheio de máscara, tudo Eduardo, de preto. Eduardo, foi... o que era aquilo? O que era aquilo, Eduardo? Todo mundo de preto. Só tinha homem. Pessoas que não produzem nada. Do outro lado, pessoas de verde e amarelo, com a bandeira do Brasil, famílias, pessoas que produzem, são empreendedores. Do outro lado, aqueles que não deram emprego para ninguém jamais na vida. São pessoas que não levam um país à frente a não ser ao abismo. Esse é o tipo de gente que usaram como chegar à democracia. Eles estão pensando... Se você olhar, Bibo, que nós somos bobos? Por favor. E se você olhar o perfil, né? Enquanto que nos atos a favor de Bolsonaro
tinham senhoras, crianças, etc. Família. O pessoal de preto, exatamente, a família presente. O pessoal de preto lá, os antifas, é só homem. 20 a 30 anos, mais ou menos, predisposto a cair na porrada, andando em marcha acelerada, só segurar a bandeira escrito democracia. O resto, tudo ali era antidemocrático. E Eduardo, não foi assim, sabe, rapidinho, Bibo, infelizmente não foi assim. Olha só, e a mídia noticiou. Bibo, deixa eu passar a palavra para o general Girão, Bibo, depois eu passo para você. Tentaram. Eu não consigo ouvir o Bibo Nunes, eu só sei que ele está gesticulando e falando muito. Não, Girão, não, sabe o que é? Tentaram colocar o manifestante de esquerda com a bandeira dos Estados Unidos e um taco de beisebol, como se fosse o Bolsonaro. É só olhar na cara e ver que ela está ali a serviço da esquerda para tentar culpar o Bolsonaro. Que isso? Não, é demais. Desculpa. Sim. Tranquilo, Bibo, tranquilo. É que eu sei que eu também fico assim, a veia fica saltando aqui, né? A vontade de falar. Não. Os caras cometem muita injustiça. É demais.